Fala pessoal, estou aqui, mais um podcast da Funil de Vendas, Guilherme Salles, e pra gente começar, como de praxe aqui, a nossa cornetada. Eu sei que você assustou aí, e assustei meus dois convidados também hoje. Tô aqui com a Patrícia e com o Jader, um casal fantástico. Obrigado por ter aceitado o convite. Vir aqui, sai lá de Araraquara, né? Mais de 1 hora de viagem, pessoal. É uma viagem, né? Muito distante, do ladinho aqui de Ribeirão Preto. E nós vamos fazer um bate-papo falando sobre empreendedorismo em casal, sobre vendas, sobre negócios, né? Sobre comunicação, tudo o que de fato envolve aí os negócios. Tenho certeza que na sua empresa, na sua cidade, na sua região, e com certeza a comunicação entre a família, né? E eu queria que vocês se apresentassem para a gente começar, né? Fique à vontade, não precisa brigar, né? Vocês vão falar um pouco disso também, né? Sobre ordem, sobre prioridade aqui, mas eu quero que vocês se apresentem para o pessoal de casa, quem que é a Patrícia, quem que é o Jader, e quem que é esse casal, né? Maravilhoso, está aqui comigo. Perfeito. Eu sou a Patrícia Bertuol, eu sou natural de Brasília, mãe da Nicole, além de esposa do Jader, sou advogada, professora universitária, dou aula de direito, de comunicação, fui me apaixonando por comunicação e hoje sou empresária, sou mentora, estamos à frente de alguns projetos juntos que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Que bacana, né, Paty? Tanto de história que a Patrícia tem, né, Jader? Dá pra gente fazer um podcast aqui de 25 anos, né? Dá. Praticamente. JK, 50 anos em 5. Tudo bom. E aí, Jader? No meu caso, eu tenho uma experiência no setor de energia, no mundo corporativo, já são 18 anos. E, lógico, né, marido da Patrícia, pai da Nicole. E nos últimos anos, assim, a gente teve essa picada do empreendedorismo e a gente tá junto nessa. A gente vai poder falar um pouquinho aí ao longo da jornada. Muito bom, muito bem. Então, assim, eu acredito que, óbvio, né, independente de experiência profissional, eu sempre gosto quando as pessoas vêm, eles comentam, né, sobre o filho, sobre a esposa. Aí é o primeiro podcast que eu tô fazendo, entrevistando um casal, né? Então, isso é uma super responsabilidade. Muda tudo, né? Muda. Então, falando em mudança até, né, já que você trouxe aqui essa palavra mudança, né? E aí eu vou ser ousado, porque, né, as pessoas que não sabem, a gente não combina nenhum script, né? Eu até falei com eles, aqui é tudo natural para ser leve de uma maneira verdadeira, né? Mas sobre mudança, né? As pessoas que estão assistindo aqui provavelmente são pessoas que querem vender mais, que querem empreender, ou que estão ali com seu empreendimento e estão tendo um conflito, né? Não estão conseguindo atingir seus resultados, suas metas. Aí eu queria que vocês me falassem um pouquinho, né, de como que vocês se conheceram, óbvio, né? Se puderem compartilhar isso aqui. Já começou uma mudança na vida de vocês, né? E depois, conforme a jornada foi passando, quando vocês entraram no empreendedorismo ali individual, você, né, se dedicando muito como executivo em grandes empresas, né, Jader? Quais foram as principais mudanças, né? E o que o casamento impactou nas decisões que vocês tomaram, né? E podem explanar que aí eu vou entrando aqui com vocês nessas frentes, tá? Um pouco de cada vez aqui. Vamos lá. Conta aí. Para contar o real lá de como a gente se conheceu? Pode ser. Tem que ser real, né, Jader? E a venda já começou ali. Já começou ali. Então vai. Há muito tempo atrás mesmo, sem ter a consciência que a gente tem hoje. Mas estava nervosa já. Verdade. A gente se conheceu no contexto da Universidade Federal de Uberlândia, onde ele fazia engenharia elétrica. Eu fazia direito e letras na época. Mas o interessante foi isso, há quase 20 anos atrás, foi que a gente se conheceu mesmo num congresso de direito eleitoral, de direito ambiental em Guarapari, no Espírito Santo. Agora, o que um estudante de engenharia elétrica foi fazer num congresso de direito ambiental? De conhecimento, né? Conhecimento, sabe? Aquele conhecimento que não tinha na engenharia elétrica. Ampliar os horizontes. Ampliar os horizontes, não tinha meninas suficientes na engenharia elétrica, ele foi lá atrás desse conhecimento no Congresso de Direito Ambiental. À época não despertou meu interesse, eu tinha um outro namoradinho na época, ele passou o rodo geral lá no Congresso, não fui com a cara dele naquela época, e aí passaram-se uns 2 anos desse congresso, que a gente se conheceu por lá. A gente se encontrou de novo nos contextos das festas da faculdade, as coisas da faculdade. Aí eu já estava solteira. Acaba que foi um pouquinho, vamos dizer assim, a gente acabou sendo o primeiro da turma casar, o primeiro da turma ter filho. Talvez pela questão de sair logo, né, para o mundo, querendo ou não, eram 1.200 quilômetros do interior de Minas para o interior de Mato Grosso. Então tudo acelera nessa hora.
Mas Ma- você pulou, conta como é que chegou o Mato Grosso aí nessa história. Você já foi lá pro Mato Grosso. Porque a gente já mandou, no final da universidade, eu já fui para Mato Grosso. É. Já foi objetivo, já. Aí a gente começou a namorar lá em 2005 e ele se formou primeiro, se formou antes que eu. E aí ele se mudou para Cuiabá, para Mato Grosso. A gente ficou namorando à distância mais de 2 No anos. programa Trainee Internacional lá da Sadia, né? E a unidade era lá no interior do Mato Grosso, a primeira a ficar, né? Aí a gente ficou um bom tempo, mais de 2 anos, namorando à distância. E naquele contexto a gente era super jovem, a gente se casou aos 24 anos. Nós fomos os primeiros do nosso grupo de amigos a nos casarmos. E aí todo mundo ficava assim, nossa, mas já? Isso é porque vocês não ficaram namorando 2 anos à distância. Que era aquele contexto de viagem, de vai, de volta, de ver uma vez a cada 2 meses. Então a gente deu uma aceleradinha nesse processo. A gente teve amigo que namorou 8 anos de namoro, a gente Essa namorou questão 3. do tempo é a coisa mais relativa que tem. Tem 10 anos que você não evolui nada e continua na mesma, não amadurece, e a gente teve muita intensidade nesse período, né? Então, o suficiente para fazer casar. E ficou 2 anos à distância. Ficamos mais de 2 anos à Dois distância. anos. Entendi. E aí, e depois disso, né? O que aconteceu? Aí vocês foram para qual cidade? Onde vocês... Aí eu fui, né? A gente sempre fala isso, que casal, sempre um tem que abrir mão um pouco em prol do outro. E teve muitos períodos assim que ele abriu mão, que eu abri mão, mas nesse início da nossa vida conjugal, foi todo voltado lá para a carreira dele. A gente nós nos mudamos para Mato Grosso. Ele já estava lá há quase 3 anos, eu fui em seguida. E a gente ficou por um bom tempo lá, quase 7 anos no Mato Grosso. Naquele momento, eu acho que tem uma palavra muito forte que é concessão. A gente acaba, às vezes o pessoal fala, por que não dá certo? Tem concessões a serem feitas, tem que ser conversado. E ali acho que foi a primeira, né? Foi a primeira. Ela estava naquele contexto que ela poderia ir para qualquer lugar, Tinha se acabado preparar de para o me concurso formar. público, ir para Brasília, um grande centro de preparação para o concurso. Naquele momento, ela concedeu a oportunidade de ir para Brasília para Mato Grosso, onde a gente começaria a nossa vida como casal. É o tempo todo, né? O tempo todo você está tendo que conceder alguma coisa para seguir adiante em casal. Então ali eu acredito que assim, até esse bate-papo nosso, né? Óbvio que a gente vai conhecer vocês um pouco mais a fundo, depois até as redes sociais de vocês para as pessoas te conhecerem. No caso do Jader sem Insta, né? Mas tem o Insta tem o Jader da Patrícia no Insta lá, né? Enfim, mas o objetivo a gente aqui principal é falar sobre esse empreendedorismo, né, em casal, familiar, para transcender, né, apenas a questão do CNPJ lá. Então ali, pelo meu ponto de vista, já começou esse alinhamento, né? No momento que acontece, às vezes a gente está novo, a gente não tem consciência, mas quando você vê todo mundo com dúvida, será? Você é louca? O que vocês vão fazer lá? O pessoal nem sabia que era Várzea Grande. Várzea Grande? Interior do Mato Grosso? Quantos quilômetros? 1.300? Você tá louco. Então, essa coragem de unir as trouxas e partir para essa nova jornada, eu acho que talvez tenha sido o primeiro grande empreendedorismo que a gente fez na vida. Então, sem ter consciência, considero como o primeiro grande marco. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Aí, no caso, a Paty teve que confiar, né, Paty? Tive que confiar, e tem umas histórias muito engraçadas. Eu conto para as pessoas mais próximas, já que você falou, vamos soltar algumas pérolas novas. Uma coisa que marcou muito, as minhas amigas falavam assim, nossa, você vai lá para aquele calor, tá? Você não sabe a pior. Ele morava numa casa muito próxima da fábrica, lá quando a gente ainda era noivo, namorado, e era uma casa que ele não tinha tempo de cuidar da casa, não tinha tempo de nada, ele trabalhava o dia inteiro. Quando eu chegava para lá, eu ia com um vidro de Caltrine, de veneno para matar barata, de tanta barata que tinha naquela casa. Eu falava, gente, era muito amor, porque o tanto que eu odeio barata, eu ia com veneno para matar barata, no lugar que eu chegava, eu tinha que matar as baratas antes de... A Fernanda fala pra mim, antes de casar com ela, a gente morou 1 ano e meio, quase 2 anos juntos, né? Ela fala, foi o melhor processo seletivo que eu já fiz, né? Porque até todo mundo sair arrumadinho, né? E buscar em casa lá todo perfumado e perfumado é uma coisa. Aí quando começa a juntar as trouxas... O pessoal vocês pedem, né? E que dica? Eu falei, cara, tem que ter uns testes de fogo. Não, porque agora eu não sei o que vai dar. Eu falei, não é agora que você vai ver se vai dar ou não. Vai. Quem vê agora, tudo bem, tudo tranquilo, não sabe que eu viajava de ônibus 1.300 quilômetros com veneno de barata para chegar na casa, matar a barata para poder encontrar com esse ser. Então, Valeu a pena? Valeu a pena. Tá bom.
Tenho certeza que vale a pena. Senão vocês nem estariam aqui, né? Imagina só, toda a história, óbvio que a gente vai aprofundar mais, mas é bem legal isso. E trazendo como visão de negócio agora, né? Porque para mim o casamento é o principal negócio que existe. Mas é isso aí. É aquela história do comprar na planta que a gente tem visto muito ultimamente. Falando, não, eu tinha uma visão de que ele seria um homem de sucesso. Era um estudante de engenharia que não tinha carro, que eu buscava pra gente ir nas baladas, tive que levar veneno de barata para os lugares. Isso aí, tá vendo? Valeu a pena. É aquela história, né? Quem não vê, não constrói. Quem não imagina, não casa também. Quem não tem a visão da casa pronta não aguenta a obra. Teve que ter a fé, né? Você teve que ter fé. Teve que ter fé. E assim, né, Jader, aí trazendo para o ambiente corporativo, né? Poxa, você se preparou, né? E foi atuar num projeto que, óbvio, você era um colaborador. Meu irmão trabalhou nessa empresa também, mas em Jundiaí. Tinha uma sede essa dia, né? Em Jundiaí. Ele é engenheiro também, o Matheus. Centro de distribuição. Legal. Ele faz mais de 15 anos também. E a Patrícia lá, né, óbvio, honrando você, falou, cara, eu preciso confiar. Se o empreendimento vai dar certo ou não, já deu, né? É crença total. Só e aí, buscar. E aí teve que ter concessões, né? Então, que é o que você disse, que é, poxa, alguém vai ter que ceder nesse momento até chegar um marco, né? Depois disso, né, vocês conheci vocês em Araraquara, né, mas você saiu dessa empresa, para onde que você foi depois? Na verdade, continua a mesma empresa, só que a empresa é gigante, no Brasil inteiro. Mas você saiu, né? Na Sadia. Isso. Perfeito. Na Sadia a gente ficou 1 ano, e aí teve a oportunidade de entrar nessa empresa que eu estou hoje. Então eu fiquei 8 anos no total, no Mato Grosso. Mas mais 1 ano só na Sadia que foi que te levou para lá. E depois levou para aquela jornada. E aí, em dado momento, teve a oportunidade para aqui, né, um novo empreendimento. E assim a gente fez. E volta tudo para cá. Eu lembro, esse contexto também reforçou o casal. Né, e reforçou o empreendedorismo, porque a gente estava numa empreitada juntos. Né? Então ali teve a oportunidade e veio a pergunta. E aí, Patrícia? A única pergunta é se a gente estava junto. Né? Bora? Bora. E assim foi feito. Em 1 semana a gente vendeu tudo que tinha. Uma coisa assim que precisava de outro podcast para explicar, que foi uma coisa de Deus, assim. E estávamos em Araraquara, em 2012. Foi muito rápido. Final de 2012, começo de 2013. E aí uma nova jornada, uma nova etapa começa. Foi muito rápido. Eu acho que vale até um parênteses, porque o tema é vendas. É verdade. Ali estava o início, aí já fazendo ali mais negócio. O Jader virou e falou assim, essa mulher é boa de negócio, eu acho ela chegou a ganhar dos turcos. Não, eu tô curioso para saber, porque assim, então, dentro vamos falar de concessão, de crer antes da empresa estar consolidada, né, já ficar fazendo alinhamento com o casamento aqui. Depois disso, as transições, aceitar que precisa romper algumas barreiras, às vezes abrir mão de algumas coisas para esse crescimento, foi o que você fez, consequentemente você. E aí agora tá entrando no tema que eu gosto muito, que é vendas, né? Então eu tô curioso para saber essa também, né? Me conta. É um parêntese nessa história que é bem interessante, porque nesse contexto que nós estávamos lá em Mato Grosso, eu trabalhei bastante tempo no Tribunal de Justiça de lá, o Jader na Eletrobras, e ele teve esse convite para vir para Araraquara. E aí eu estava de resguardo, estava com a Nicole com 2 meses, assim, ela estava bem pequenininha, e nós tínhamos 2 apartamentos. E a gente falou, nossa, nós temos que vender tudo, a gente vai vender as coisas. Nessa história surgiu, eu falo que quando é para dar certo, as coisas acontecem, elas acabam dando certo. Surgiu uma história que um apartamento que a gente tinha lá, que ainda não tinha sido entregue, o diretor da construtora me ligou, perguntando se eu tinha... Diretor de vendas, se eu tinha o imóvel número tal, disponível à venda. De Turcos. Só para lembrar. Fácil de negociar. Fácil. E ele me chamou lá. Ele me chamou lá e falou que teria uma proposta, uma pessoa interessada no meu apartamento, que ele queria exatamente aquele andar, um andar mais alto, tal, sol da manhã, enfim. Eu falei, ok, me falou o valor. Ele falou, então amanhã eu te passo a forma de pagamento. Mas ok, fechamos. Eu falei, anotei para mim a proposta, ele me assinou um documento ali, uma proposta de advogado, valor, eu pedi para ele anotar, e isso eu com a minha filha no peito, assim, dando de mamar. Fui embora. No dia seguinte ele falou assim, Patrícia, não deu muito certo, o cliente deu para trás, ele não vai querer o apartamento. Eu falei, não, meu negócio não era com o cliente, meu negócio era com você. Eu tenho aqui uma proposta de compra sua. Eu lembro dela assinada. Assina aqui, por favor, e estava no timbrado da empresa. Da empresa, não falo o nome. E aí eu peguei aquilo e falei, ai meu Deus, e agora? Vem aqui. Aí ele me chamou lá,
Eu fui lá e aí ele, para tentar com que eu não fizesse o negócio, ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a única forma que eu tenho de te comprar esse apartamento por um valor maior do que o que você me comprou, justificar isso, eu vou ter que justificar isso no fisco e tal, é se eu te entregar 11 carros. É porque nunca tinha sido recomprado. Nunca... Empresa de construtora grande em Cuiabá, gigante, nunca tinha sido feita uma recompra de apartamento. Sempre pra frente, você vê. Sim. Aí ele falou 11 carros. Eu falei assim, dá um tempinho aí que eu vou ver o que eu faço com esses 11 carros. Fiz uma precificação, quanto que entregavam nas garagens, 11 carros. Tinha um que me agradou, que era um carro novinho, um Azira, na época, daqueles de volante de madeira e tal. Isso foi em 2012. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou ficar com os 11 carros. Esse turco não acreditava. Uau. Ele na frente falou, você vai Achou ficar que você ia com os 11 carros? Você vai ficar... Bom, eu vou ficar com os 11 carros. Não passou nem na minha mão. 10 eu já vendi direto para uma... Já tinha vendido. Já tinha vendido. Isso porque ela era advogada. Nem tinha conversado assim, de verdade, com o CNPJ. Ali começou as questões empreendedoras. E ele falou assim, nossa, ele virava para ela, essa sua mulher é turca, eu nunca negociei com uma mulher dessa, essa mulher é turca. E foi uma situação que marcou muito a nossa vida, porque foi essa transição de estado, essa venda rápida que a gente conseguiu alavancar financeiramente para chegar bem em outra cidade, foi uma situação bem interessante. E o apartamento que a gente estava também teve uma situação interessante, que tinham 5 apartamentos no prédio para vender. E era um apartamento relativamente de uma estrutura antiga. A gente reformou, ficou lindo, e o pessoal falava, você é louca, não vai vender. E a gente pôs um preço bem acima. Bem acima. Por conta da reforma. Então, o que você escutava? Não vai vender. Você é louca. Aí a Patrícia, vai vender. Vai vender. Cara, Entra uma lá semana tudo, né? depois da reforma, vendeu o apartamento, junto com esses 10 carros. Foi um negócio assim, de Deus, assim. Então você já era vendedora, Patrícia. Então, sem consciência. É bom lembrar que naquele momento não tinha CNPJ, mas naquela época a gente chamava de doida, né? Todo mundo falando de doido. Mas quando você avança com maturidade nossa ali, já estava mostrando tudo que tinha de potencial. Já sabia o que ela ia virar. Que ia se tornar, né? Mas tem muito a ver com isso, com a gente acreditar no negócio que a gente está fazendo. Venda tem muito a ver com isso. O quanto você acredita naquilo que você tá, naquele negócio que você está fazendo. O quanto você coloca de energia naquele negócio que você está empenhando. Porque aí a sua persuasão, a sua negociação é completamente diferente. Você não chega lá com uma pessoa que é muito maior que você, com o rabinho entre as pernas, com medo de negociar, inseguro. O vendedor tem que saber onde que ele está pisando, ele tem que ter autoconfiança mesmo. E daqui a pouquinho, né, eu vou puxar aqui, porque eu tenho certeza, eu não vou deixar você passar batido aqui e não entregar um monte de dica de venda também, né, Paty? A Patrícia, eu conheci ela quando ela estava aprendendo a vender, mas eu descobri que ela já sabia, a gente ia chegar. E hoje a Patrícia treina as pessoas para vender, né? Então isso é muito lindo. Mas olha só, então vocês vieram para Araraquara, ok, começou a avançar. E como foi a questão de carreira, ô Paty? Se você conseguir contar um pouquinho, né? O Jader foi, né? Foi para a empresa, tá até hoje nessa empresa, né? Até hoje. Até hoje essa empresa, né? Literalmente, até hoje, 2 vezes. Agora, vamos colocar aqui, hoje é dia 1º de agosto aí, né? Muito bom isso até hoje. E aí, Patrícia, você, da sua trajetória profissional, quando você voltou para cá, como que foi? Porque eu conheci a Patrícia, né? Quando eu conheci ela estava entrando ali no mercado onde eu tinha uma franqueadora, né? E a Patrícia entrou como empresária junto com o Jader naquela franquia, né? A Patrícia estava operando ali juntos também. Mas antes dessa franquia, conta um pouco. Aí a gente veio para uma cidade que era Araraquara, uma cidade maravilhosa, a gente gosta muito, mas é uma cidade bem provinciana, é uma cidade bem bairrista. E aí para uma advogada que chega de fora, se consolidar na advocacia numa cidade interiorana, não é tão simples, não é algo tão simples de acontecer, tanto que durante bastante tempo eu fui professora aqui em Ribeirão Preto e advogava aqui em Ribeirão Preto, mesmo morando. Eu ficava muito agoniado com isso. Morando em Araraquara. Meu meio de atuação durante bastante tempo foi a docência na área de processo penal, na área de direito internacional, advocacia criminal aqui na região de Ribeirão Preto. E aí, com essa situação de pegar, eu vinha dar aula aqui 3 vezes por semana, são 1h15 de estrada, já ficava um pouco agoniado. Aí a gente conheceu a VoxU, a escola de comunicação, conhecemos o Guilherme, com tudo isso, que foi quem me ensinou como que era o processo comercial. E a gente abriu, de fato, o nosso primeiro CNPJ. Foi um ciclo que eu sou muito grata, foi um ciclo muito bonito, foram 5 anos dedicados à escola de comunicação, que a gente trabalhou
muito e aprendeu muito de vendas, de empreendedorismo, de gestão de pessoas, e que eu acredito que foi um ciclo que se cumpriu, que se encerrou por um propósito agora maior, que a gente dá continuidade, mas que a gente é muito grato e foi muito importante para essa trajetória, para construir tudo isso, né? Ao longo dessa jornada de docência, Vox to You e as mentorias, hoje já são mais de 3 mil alunos transformados. A gente parou para contabilizar, já passaram por mim mais de 3 mil pessoas. Então, é uma jornada que traz... Quando a gente ensina 3 mil pessoas, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Então, a gente traz e carrega tudo isso para todos os empreendimentos futuros, para tudo que eu faço hoje. E hoje, quero aprofundar um pouco mais esse tema casamento e empreendedorismo, né? Mas sobre os negócios hoje, quais frentes vocês estão atuando hoje, para o pessoal entender também, né? Hoje você está com as mentorias, né? Sim. É um dos projetos. Quais projetos mais vocês? Falando um pouco das mentorias, essa jornada de 3 mil alunos transformados, 3 mil vidas transformadas, me gerou um conhecimento que fez com que eu colocasse em prática e nichasse isso para o público que eu tenho maior adesão, que é o público de médicos e advogados. Então, eu criei uma mentoria, um método específico para essas pessoas aprenderem a se posicionarem no digital, se posicionarem com os clientes, com os pacientes, porque elas são muito técnicas e elas não sabem se posicionar, se vender de uma maneira leve, de uma maneira suave, se conectar. Então, isso faz parte do que eu chamo dos pilares de posicionamento, conexões, relacionamentos que geram resultados. A gente está tendo um resultado muito gratificante. E aí outras pessoas que não são médicos e advogados, eles têm me procurado e falam assim, não, mas é só médico e advogada. Eu tenho trabalhado, por exemplo, posicionamento para pessoas no meio corporativo, que elas não querem ir para o Instagram ou se posicionarem no digital, mas elas precisam de um posicionamento para uma ascensão de carreira, para uma projeção dentro das suas empresas. Então a gente tem refletido isso também. Tem dado super certo, tem sido muito gratificante. Legal, tô acompanhando lá, né? Tô vendo as redes lá. Esses dias eu vi alguém ou não tem relação nenhuma, das Olimpíadas lá que você postou. A gente tá em... O Kaique, ele vai nadar amanhã, vai nadar o borboleta. É um do componente da seleção brasileira e vai nadar o borboleta. É um outro universo bem interessante, porque tá todo mundo se posicionando. E ele é de Araraquara? Não. Ele hoje tá em Georgia Tech, nos Estados Unidos, e é da seleção brasileira, mas mora fora. A maioria desses atletas olímpicos, principalmente da natação, acaba treinando fora, fazendo universidade fora e competindo pelo Brasil. É o que eu falei, a gente eu foquei nos médicos e nos advogados, mas outros profissionais, e por que não atletas e atletas olímpicos, eles precisam se posicionar. Eles precisam vender bem quem eles são, as suas ideias, se conectar com as pessoas. O atleta hoje vive de patrocínios. As marcas, elas aderem a quem se posiciona bem, a quem tem um bom posicionamento. Isso é muito importante para um atleta do alto nível, do alto desempenho. E o Kaique veio, é uma alegria a gente estar aqui ansioso para ver. Espera dele, olha que legal. Bacana, vamos ver, hein, Kaique? Ó. Hoje é dia 1º, né? Daí aí a gente vai mandar esse corte pra ele, sabendo que ele vai lá, vai subir no pódio lá, pra medalha, torcer pra ele. É isso aí. O Kaique é novo, tá começando a jornada dele. O que a gente espera é que ele esteja na final, né? Vai chegar. Entre os 8 finais. Geralmente quem eu falo que vai chegar, viu, Kaique? Então você vai chegar, hein, cara? Você vai dar seu máximo nessa, se não for nessa, que eu espero que seja, vai ser em algumas das próximas aí que você vai estar lá. Muito bom. Então, indo nessa linha, aí eu vou fazer algumas perguntas, ó, eu vou fazer essa relação, eu vou levar para o mundo das vendas, de posicionamento, tá, Patrícia, para você vir com dicas aqui, mas óbvio que eu vou trazendo para o casal também. Eu trouxe aqui a questão das mentorias, porque eu deixei pro Jader falar do outro empreendimento. Quer falar mas eu posso, antes até de você complementar, eu pensando aqui agora, né, você falou de posicionamento, dos profissionais, olha só, o público que você foca, que é muito estratégico, até porque eu acho que é o maior gargalo, mas depois das 150 franquias lá, antes de eu vender minhas ações lá, foi nessa frente. A gente percebeu que o maior gargalo não era de quem era tímido, era das pessoas que às vezes até no meio dos amigos, do seu ambiente corporativo se comunica bem, né, se posiciona relativamente ali coerente, mas ele às vezes se inibe, quando aí parece que às vezes ele é o melhor técnico, né, profissional ali, e o outro que é um pouco mais incompetente ou imaturo que ele, por se posicionar melhor, vende mais, enfim. E conectando com isso, eu tô indo lá pro Mato Grosso.
agora, quando ela falou com o pessoal. Ela era uma advogada que se posicionou. Sim. Então você fez vendas de um apartamento e 11 carros em uma semana, que você não vendia carro e não vendia apartamento, que você se posicionou baseado no que você ensina hoje. Apartamentos de 11 carros. Uau, então tá. Agora me humilhou aqui. Mas isso, ó, não sei se você já parou para contar a história para alguém desse jeito, mas tem muita relação com o que você está ensinando hoje. Sim. Então é mais verdade do que os 3.000 alunos ainda, porque você viveu isso ainda de uma maneira inconsciente lá atrás, né, Jader? Sim. Então, uma super. Quando você revisita o passado, você vai ganhando consciência que já estava acontecendo. Então continua, viu, Paty? Muito bom. Para ter mais patrícias para vender apartamentos para turcos, né? Se você consegue juntar o empreendedorismo com algo que agregue, outra situação que a gente tem hoje é a publicidade em painéis de LED. Então, nessa construção de agregar valor para a marca, de buscar oportunidades, surgiu também essa oportunidade, tem sido bem gratificante trabalhar isso aí, e acaba que você traz também todo o contexto de trazer um serviço prestado com valor agregado, vender aquilo e, de fato, entregar valor para a marca, para aquela empresa que deseja fazer a publicidade. Eu já apareceu nessa daí, hein? Lá em Araraquara, hein? Já Apareceu apareceu. lá, gente. Muito legal. Muito legal. Brand LED. Brand LED. Muito bom. E aí, ô Jader, óbvio, deixar vocês dois trazerem, né? Qual que é o segredo para você? Porque é muita ruptura, né? Poxa, abrir mão. Eu falo que eu passo muito por isso também. Eu e a Feira, a gente tenta se alinhar ao máximo. E quando desalinha, a gente alinha no final do dia. A gente tem esse pacto, né? E funciona muito. E quando a gente não faz isso, que é um princípio nosso, a gente vê que a gente se perde. Parece que tudo começa a desmoronar. E uma semana desmorona tudo, pelo menos pra gente, né? Para você, né, hoje, qual que é o principal pilar, né, para ter esse casamento duradouro e principalmente ter sucesso? Porque você é um super executivo, né, bem posicionado, né, tem uma carreira muito sólida. E a Patrícia, como empresária, se consolidando nos últimos anos, né, desde que começou lá com o Turco, né, naquele momento, daquela história para cá, empreendendo em várias frentes e conseguindo ter resultado. O que você acredita que é um dos principais pilares aí para ter esse casamento duradouro? Eu acho que, primeira coisa, o casal tem que ter objetivo comum. Eu acho que, quando se fala em casal, você tem que ter projetos de casal. E tem que separar hobby. Por exemplo, eu gosto de pescar. A Patrícia gosta de dormir. Só para brincar um pouco, assim. Isso não tem nada a ver com o projeto de vida do casal. Mas o projeto, nós vamos construir uma casa, nós vamos ter a nossa família, nós vamos ter nosso filho, nós vamos empreender. Esse tem que estar junto. Primeira coisa. E aí, um pouco mais no ordinário, talvez não, a comunicação. Tem jeito, não é clichê, mas sem ela você não consegue avançar o dia. Se você não acorda e começa com um bom dia, eu gosto muito do ordinário. Gosto muito do ordinário. Você falou do começa o dia, se desalinhou no final do dia, para mim isso é perfeito. Bom dia. Ao longo do dia, cada um vai para um lado. Um vai para o trabalho, outro vai para o outro, nem conversa. WhatsApp, como é que tá? Tá tudo bem? E no final do dia, alinha. Foi tudo bem? Tudo bem? Como foi? Teve novidade? Então, esse ordinário no dia a dia, comunicação de verdade, sem comunicação, eu destacaria isso. Assim. Eu acrescentaria a comunicação empática, né? De verdade, aquela empatia de realmente querer saber como que o outro tá. A gente tem muito isso o tempo todo. Até quando a gente acordou bem, dormiu bem, a gente saber como que a gente foi dormir junto, acordou junto, mas a gente quer saber se dormiu bem, se não, como que foi. E quando a gente chega é a mesma coisa, a gente faz muita questão. Até com a nossa filha, ela brincou ontem, ela falou assim, eu tava te contando como foi a aula, ela começou uma aula nova de inglês, uma turminha nova, eu tava te contando como foi a aula, mas você nem me perguntou. Eu falei, não precisei nem perguntar, você já começou a me falar, porque ela já tá tão acostumada que entra dentro do carro e a gente já pergunta e já começa a conversar, que ela já disparou a falar, porque a gente faz isso o tempo todo, de realmente escutar, de realmente querer saber como que o outro está o tempo todo. Entre o interesse genuíno. A gente fala de projeto de vida do casal, a comunicação e o que movimenta tudo isso? O interesse genuíno pelo outro, pelo sucesso do outro, pra você ver como é que tá. E você trouxe uma coisa, eu tô refletindo aqui, né? Eu falei, cara, você, talvez por ser engenheiro, né, Paty? Você pode me validar se é isso. O Percival é muito assim, meu sócio, né? O Percival, engenheiro pra alguns. ele, às vezes eu falo que é bem, né? Eu que tô fora desse game, né? Assim, ele é cartesiano, né?
Daí você trouxe um conceito, né? Você pegou uma pergunta e transformou num método aqui. Ele trouxe método, você percebeu? Ele falou, ó, existe o hobby, né? E existe o que é plano. É isso, né? Isso. Então dá pra ter vários conteúdos dele, faz ele gerar conteúdo, o pai falando disso. E no casal, o que é hobby, o que é plano? Porque eu parei pra pensar até aqui dentro de casa, a gente acaba fazendo isso em algumas coisas, mas a validação do plano tem que ser mais efetiva. E em casal. Em casal. Perfeito. Porque, e o que eu percebo? Tem duas versões de Guilherme. Tem o Guilherme que casou, que mudou de vida, e que desalinhou. Mas estava tudo, o casamento, eu achava que estava tudo bem, né, um certo ponto. Mas os meus planos já estavam um pouco diferentes nos negócios. E a gente foi se alinhando, mas sempre muito alinhado. Só que no negócio ali, a gente começou, eu puxava para um lado uma informação, mas eu não comecei a levar para ela e falei, tá tudo bem, né? E você falando isso dentro desse processo, óbvio, faz um ano que a gente se realinhou, a gente definiu, cara, escrevemos lá que é plano, gostei desse plano, né? E hobby, né? Entender que tem as diferenças. O hobby que está muito individualizado. Eu gosto de pescar. Eu pretendo, numa nova projeção de carreira, fazer uma transição, estou dando exemplos aqui, e ir para o exterior. Você conversou com a sua esposa? Você conversou com um casal? Não, tô falando sim. Que às vezes o cara tem um projeto para ele. Mas se ele está em casal e está querendo partir para essa carreira solo e não alinhou com a esposa, então tudo bem, mas tem algo em risco aí. Tem algo em risco. A pessoa fala, eu combinei, né? Se eu combinei. Não, mas tem que combinar, né? Isso é verdade. Muitas vezes você vê, a pessoa talvez focada na carreira, naquele objetivo pessoal, e aí dá ruim. Aí você vai descobrir quem perguntou para a esposa. Essa questão do planejamento, a gente está em tempos de Olimpíada, é até interessante uma analogia com tempos olímpicos. É até uma curiosidade, a gente se casou no dia da abertura dos Jogos de Pequim, 8/8/2008. Você também não é errada, ela fez isso 8/8/2008, nunca tem que ser nesse dia. A gente se casou no dia da abertura dos Jogos de Pequim e a gente sempre fez projetos, planejamentos futuros. Então, a gente tinha ali um plano para os próximos 4 anos. E aí, quando veio os Jogos de Londres, em 2012, foi quando a Nicole nasceu. A Nicole tinha acabado de nascer, ela nasceu dia 28 de junho, ela estava com 1 mês e pouco. E a gente estava concluindo ali um primeiro ciclo olímpico, que foi essa primeira jornada em Mato Grosso e tudo que a gente estava fechando. A Olimpíada tá aí. Fechando um ciclo e começando em outro, que a gente veio para o interior de São Paulo. Aí, quando a gente finalizou ali 2012 para 2016, quando a gente fez 8 anos de casado, foi quando a gente estava, de fato, entrando na vida empreendedora, pensando em empreender, pensando em algo a mais. Foi quando a gente foi para a Olimpíada do Rio, assistimos os jogos, a gente gosta realmente, de fato. A gente queria poder ir em todas as Olimpíadas do mundo, mas ainda não foi possível. Mas a gente foi lá, assistiu os jogos. E ali em 2016 foi quando veio o projeto de fazer o meu mestrado na área de educação, de ter um investimento em algo na área de educação, procurar uma franquia, procurar um negócio, que a gente começou a mapear ali, nesse segundo ciclo, que nesse ciclo foi quando veio o investimento com a franquia da Escola de Oratória. E aí, agora, essa nova jornada, a gente está bem numa transição, assim, que a gente está fazendo várias avaliações internas aqui no nosso próximo ciclo olímpico, porque a gente tem a empresa de publicidade em painéis de LED, que é um segmento novo, que ainda tem um monte de incógnita. A gente passou por vários desafios agora nos últimos meses, em questão de regulamentação, de como vai se dar a expansão ou não. Isso faz com que a gente pense em novos ciclos, mas esse alinhamento sempre tem que ser em casal, sempre tem que ser em casal. E agora, os próximos 4 anos, qual que é o projeto? O que a gente pensa? A gente coloca até em números, dados. E nem sempre dá certo. Né? Não. Às vezes dá ruim, mas estava junto, compartilhou o risco. Empreender, risco. Total. E você, eu gostei da Olimpíada também, né, cara? 4 anos, né? Falei, que vai surgir dá pra deixar pro final, né? Tá a Olimpíada aqui, né? Tá em construção. Tá em construção. Tá em construção. Esse plano ainda não tá carimbado. Não tá carimbado. Mas tá sendo conversado. Mas tá sendo alinhado, né? Importante. Talvez o produto vai sair em Los Angeles daqui 4 anos. Muito bom, olha aí. Muito bom. Mas tá sendo plantado agora. Tá sendo plantado. Que bacana. E dentro desse processo, né? E óbvio, né? Vocês falaram de alinhamento, né? Eu percebo que, apesar de vocês, né, vou falar da Paty como empreendedora, né,
ela operacionalmente está mais ligada lá dentro dos negócios, né? Hoje o Jader tem esse papel de executivo. Como que vocês se alinham, né, quanto à questão do financeira do negócio mesmo, a transparência, né? Porque pode estar alinhado, né? Mas como que vocês se prestam conta, né? Tem alguns empresários que, de alguma forma ou de outra, eu já ouvi grandes falando o seguinte, cara, empreendedorismo é casamento. Então, dentro da minha casa, minha esposa é minha sócia e ela não está, às vezes, no negócio. Às vezes eu tenho uma grande referência que ele está no negócio e ela faz a gestão de outras frentes, né? Mas ela sabe de quase tudo que acontece no negócio, porque falou, poxa, eu não preciso ficar detalhando linha por linha disso, porque não é a função operacional, isso é minha. Mas tudo que está acontecendo, ela sabe o que vai acontecer, quantas franquias a gente vai vender, o que a gente vai detalhar. E isso ele trouxe como uma frente bacana. E vocês, como que vocês falam? E óbvio, principalmente para inspirar as pessoas, né? Que dá para empreender em casal, ô Patrícia e Jader? Dá para vocês terem sucesso, prosperidade no negócio e no casamento? Com certeza. Com certeza. Não é fácil. Mas na hora que alinha os astros, aí alinhou as premissas, acho que o principal é isso. A gente também, às vezes, eu não sei dos detalhes, mas eu sei das premissas e dos objetivos que foram traçados. E então, baseado nisso, agora um outro ponto que a gente alinhou recentemente, alguns anos para cá, o financeiro a gente vai junto. Não importa, isso era uma coisa que às vezes era delegada ou não tratada como deveria. Então, assim, premissas, objetivos e o financeiro a gente acaba fazendo junto. Eu mesmo numa posição um pouco mais de conselheiro ou sócio investidor ali junto com ela, construindo o projeto, mas o financeiro a gente para tudo e vira o financeiro para ganhar a maturidade do que está acontecendo de verdade. Isso a gente não abre mão. Tanto das empresas quanto da nossa casa. Claro. É porque acaba que a casa, eu gosto de falar que tudo começa dentro de casa. O empreendedorismo começa dentro de casa. Se você não consegue ter gestão dentro da sua casa, você quer empreender, repensa. Repensa, visita dentro da sua casa, repensa tudo isso aí para depois você avançar para o próximo passo. É interessante, isso até me fez lembrar uma coisa, que nem só de sucessos são feitos, né? A gente teve um case de sucesso com a escola, com 5 anos da escola, uma venda bem sucedida, um repasse, mas a gente já teve situações que não foram bem sucedidas. E uma das questões, talvez até interessante a se levantar, seria o desalinhamento do casal. Durante essa jornada, o Jader também teve uma empresa que ele abriu no Paraná, e no começo, logo no começo, a gente falou assim, não, por conta de uma questão familiar, a Patrícia não vai se envolver nada da empresa. E ali as coisas não foram indo bem, as coisas não tinham muito alinhamento, foi um case de aprendizado, assim, foi uma derrota importante. Uma derrota importante. Né? Casal junto prospera, mas casal que não está alinhado afunda também. E feio, né? Eu falo que isso é tão forte, né, que quem não fazia nada disso, que vai aprimorando um pouquinho, começa a ter resultado, né? Mas agora eu já vi grandes pessoas, né, que tiveram muito sucesso no negócio, de repente perdeu esposa, perdeu filho, perdeu, óbvio que se Deus quiser as coisas vão se reconstituindo, mas cara, você tem que ficar juntando muitas peças depois, né? Eu acho que isso só valida mais, né? Que tem que ter esse compartilhamento, mas hoje uma das metodologias então que você faz, que vocês não abrem mão, que é uma coisa inegociável ali, é a gestão financeira. O time opera, independente disso, mas vocês olham os detalhes do que está acontecendo, é isso? Sim, e eu sei que você falou importante, você tem que sempre visitar, eu insisto, dentro de casa. Eu atingi o patamar que eu queria, o faturamento que eu queria, o patrimônio que eu queria, aí você volta para dentro de casa. Como é que tá a família? O que custou? Quanto custou isso para a família? Como é que tá seus filhos? Meu filho eu desconectei. Não tenho mais conexão. Pegou 15, 16 anos, já não tenho mais intimidade. Minha esposa, nossa, a gente já foi bem mais junto. Para mim não vale nada. Para mim pode pegar aquele patrimônio todo e não tem validade. Então sempre é bom, aí é uma questão de princípio. Pode ser que isso não tenha validade nenhuma para outras pessoas, mas para a gente é fundamental. A gente sempre revisita como estamos. E aí? Não está distanciando a gente isso? Isso não vai provocar algumas coisas que podem ser mais profundas do que a gente pensa?
Exatamente. E a questão de conhecer o perfil. Quando a gente se conhece quem a gente está lidando, quem são nossos sócios, quem é o nosso parceiro. Eu tenho trabalhado um pouco, estudado muito isso, a questão dos arquétipos, do Carl Jung. Existem vários testes de personalidade, eu estou adotando para a minha metodologia esse. Né? Essa visão arquétipa poderia ser outra, mas eu me identifico mais por ser mais visual. E quando a gente conhece, por exemplo, lá em casa, a gente sabe que eu tenho esse perfil um pouco mais autoritário, mais governante. Mas... Não, tá tudo bem. Você quis vir aqui? Você queria estar aqui já? Eu vim percebendo isso. É só impressão. Mas o Jader tem o perfil do sábio. E a partir do momento que eu respeito e valido essa posição do Jader, muda todo o jogo. Porque nenhuma decisão estratégica importante, desde, falando da empresa anterior, desde uma demissão ou uma venda, algo né, maior, uma venda, todas as decisões estratégicas sempre parte do Jader. E com a BrandLed é a mesma coisa. A gente tem um sócio, que é uma pessoa maravilhosa, e a gente está sempre muito alinhado nessa mesma comunicação. A questão é operacional, toca aí, ele deixa a gente tocar. Veio para uma questão estratégica de expansão, de novo investimento, aí a gente já joga para ele, né? Porque essa é a parte dele. Então a gente se posiciona de uma forma sabendo o papel de cada um, conhecendo a personalidade de cada um e sabendo que ele vai ser mais ponderado para tomar aquela decisão do que eu, que sou mais estourada, mais proativa. Então, nesse momento, não é esse perfil que é importante, é o perfil do ponderado, o perfil do estratégico. Aí entra assim, tá difícil, porque casamento é uma coisa, mas não deixa de ser um contrato, mas fazendo essa analogia com o mundo empresarial, essa questão de separar as funções é fundamental e respeitar o que foi definido. Então, eu nunca, até porque não faz parte do meu dia a dia, questionei a questão relativa a vendas. Eu que vivo, eu que mergulho nessas 24 horas relativas a vendas, não. Mas na hora de tomar em contrapartida as decisões estratégicas, de colocar na mesa, fazer a avaliação do business case, aí a gente entra. Então, assim, respeitar essas funções do casal, trazendo para dentro de casa também, é fundamental. E eu vou trazendo aqui, né, óbvio, né, história muito, muito linda de vocês, né, muito bacana mesmo. Vocês sabem que fora desse vídeo aqui eu já falei bastante vezes isso, né, mas eu tenho muita convicção agora, ainda mais de alguns detalhes, porque que vocês são tão consolidados e inspiram, né, muitas pessoas, né. Então eu e a Fernanda, nós somos fãs aí de vocês, continuem inspirando as pessoas, porque eu acredito que às vezes tem pessoas como eu, né, que vêm muito da escassez financeira ali, às vezes acha que para conquistar o dinheiro, conquistar os negócios, vale tudo. E para mim antes valia tudo. Aí quando a Fernanda entrou na minha vida, eu comecei a perceber que não, cara, que não era. Só que aí depois eu tive que quase perder meu filho para entender que, cara, não era isso. Aí eu comecei a abrir mão, concessão de várias coisas, né? Então vocês tem um legado muito bacana que vocês estão construindo. E aí, óbvio, eu vou trazer aqui uma frente agora de engenharia aqui que eu chamaria de organograma, né? Que é o que você trouxe, né? Então, eu não gosto de fazer isso. Casamento, é a verdade. O casamento é organograma e outra, dentro de casa é um outro é outro. Por exemplo, a Fernanda que é o financeiro de casa. E a gente valida, eu tô aprimorando muito nisso, sabe? Porque eu falei, Fernanda, nem no detalhe eu vou olhar. Mas eu tomei uma pancada do meu sócio Percival esses dias, que eu vou contar aqui, que é uma aula também que ele deu. Eu quero ouvir. E foi assim, vou contar. Sempre. E assim, a Fernanda hoje, ela coordena financeiro, pra você ter ideia, até cartão, hoje, cara, é até o nome dela. Então, tudo que entra da empresa meu já manda pra nossa conta conjunta, tudo ali. Mas assim, tudo ali. Então, assim, vibrou, o meu celular eu até coloco nem pra vibrar. Eu falei, tudo tá acontecendo, eu fui na esquina ali, a gente investiu. Tudo. Por quê? Porque Você tocou um negócio muito importante, conta conjunta. Eu, Guilherme, fui antes disso, até 2021. Porque foi assim, conquistei, perdi tudo. Aí a pandemia, perdi tudo, né? Financeiro só, graças a Deus. Pandemia, zeramos. Aí eu olhei lá e falei, cara, era uma responsabilidade financeira muito grande. E ali eu decidi, falei, Fernanda, eu já ajudei, ela nunca tinha me questionado quanto a isso, porque pra gente, né, no princípio até então. E vendo vocês falando disso, se eu tivesse me organizado muito antes, seria muito mais simples. Mas hoje, graças a Deus, nos últimos 3 anos, a gente conseguiu se organizar.
E por questão dela, porque ela é. Ela é o Jader e eu sou meio que a Patrícia, assim, nessa Mas frente. você valida, né? Valida. Tá junto. E aí eu falo, dentro de casa, poxa, a Fernanda lá, ela é a porreta, né? Agora, quando ela vai falar de negócio, ela tá abrindo a clínica dela agora, né? Começou a operar essa semana de novo. E vem cá. Vem cá. E eu falei, Fernanda, você vai pegar, você vai focar nisso. Esse primeiro mês, depois a gente vai contratar uma pessoa, aí deixa que eu vou te apoiar com ela e ela vai vender, e é isso. Não, é isso. A gente falou disso antes de sair. Porque são as frentes, né? O organograma. E aí, óbvio, agora eu vou trazer totalmente, né? Para as pessoas entenderem quanto é negócio, né, Paty? Quais são os pilares, independente agora, vamos sair da palavra casamento, o negócio que para mim, em resumo aqui que vocês me trouxeram tudo é um casamento. E todo casamento é empreendimento. Então assim, cara, você tá com alguém, é um CNPJ aberto, né? Você tá lá na sua empresa, você se responsabilizou com o seu sócio de ter o casamento, né? Por que eu quero entrar na frente aqui? O Percival falou assim para mim, Guilherme, tá vendo essa planilha aqui? Que ele tem a dele lá, de previsibilidade, distribuição de lucro, de tudo, de faturamento, de custo. Ela tem acesso, minha esposa. Ela foi dentro da empresa, tem pessoas que falam o contrário, tá tudo bem, como eu falei, não precisa olhar a linha. E a esposa dele talvez nem olha. Mas ele pegou e falou assim, cara, sabe por quê? Porque ela se sente segura, cara. Aí eu olhei aquilo e falei, uau, cara. Por quê? Porque é o perfil dela. Então, a questão da Fernanda, eu até falei, Fernanda, a Fernanda sabe tudo que vai acontecer, tudo que tá acontecendo. Só que isso daí me inspirou essa semana. Eu falei, cara, eu preciso ainda deixar mais transparente pelo perfil dela, que é muito parecido com o do Jader, ser a pessoa mais analítica. Eu sou o cara mais de trazer e gosto de pessoas ali, de fazer a gestão, e ela é a pessoa mais dos detalhes, né, ela é mais pragmática ali, enfim, então dá para fazer duas empresas aqui, né. Mas aí que faz a beleza, tá aí, a mágica acontece aí que 1 mais 1 vira 3, ninguém entende. No meu caso virou 4, por enquanto. Tem gente que vira até mais. E eu vou chegar assim, Fernanda, o Jader falou para eu colocar o organograma aqui na parede, vem aqui. Só pra não ter dúvida. Só pra não ter dúvida. Pra não ter conflito. Quando começar a brigar, aponta pro organograma lá. Essa é a sua função. Então, assim, tudo isso vai fazer a empresa vender mais, porque casal que é feliz, empresa prospera, né? E é muito verdade isso. Tem várias inspirações. Tem o Mário Magalhães, por exemplo, que é um cara que foi mentor meu por alguns anos ali. É um cara que eu me inspiro todo dia nele. E você vê o casamento dele assim, cara, eu vejo que é muito nessa linha. De outras pessoas também. E isso é até um princípio também cristão, né? Se a gente for trazer, cara. Poxa, honrar, né, um ao outro. A minha esposa é a principal protagonista da minha vida e depois o restante. Então isso é uma coisa que vocês estão seguindo, né? Aí vamos para dicas agora, né, Paty? Que eu não posso deixar você entrar aqui, já falando de empreendedorismo, de casal. Vocês deram muitas dicas para o casamento. No final tem uma que é surpresa também, que eu vou pedir para vocês deixarem aqui sobre casamento. Mas eu queria trazer um pouco sobre o seu projeto aí, né? Você está falando sobre arquétipo, comunicação, né? Sobre posicionamento. O que você acredita que os empreendedores que estão ouvindo, gestores, vendedores, que são casados ou não, né? Espero que eles casem, né? Mas os que são casados ou não, com a pessoa certa. certa. Com um perfil que case, não precisa ser igual. E aí eu queria, Paty, que você entregasse algumas dicas, né? Tanto de ferramenta, pode ser de comunicação, você acabou de falar de casamento, mas levando como essas pessoas venderem mais as ideias dentro de casa e nos negócios. E o que é importante dentro dessa experiência que você percebeu que mudou a chave para a Patrícia se posicionar no mercado e ter tanto sucesso assim também. A primeira coisa é a gente saber do que a gente quer falar. Tem muita gente que quer se posicionar, mas ela não sabe para o que ela vai falar e nem para quem. Então, posicionamento é o quê? Posicionamento é um lugar que está vago ali na rede social ou na tua área de atuação, seja na advocacia ou na medicina, que tem pessoas que procuram aquela área de atuação. Então, tem um lugar vago ali. Então, você está com uma dor, você vai procurar um médico X. Você está com um problema, você vai procurar um médico X. Qual médico você vai encontrar? Qual médico que você vai procurar para aquele problema? Provavelmente um que está bem posicionado. Um que você já te indicaram, que já te deram uma referência como sendo uma pessoa boa. Então, posicionamento é isso, é você ocupar um lugar na tua área de atuação. Então, saber qual é a sua real área de atuação é o primeiro passo. Parece besta, mas não é tão simples assim. Porque às vezes as pessoas querem... eu quero falar de tudo. Eu faço
tantas coisas. Vou dar um exemplo. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica é muito amplo. Qual cirurgia plástica? Qual que você é mais especialista? Você é mais especialista em prótese mamária, é aumento, diminuição, é uma lipoaspiração, essas duas coisas, você é mais facial. Então, tudo dá para nichar. Então, essa é a primeira questão. Falar sobre o quê? Me posicionar sobre o quê? Então, achar o seu segmento. Aí, quando a gente acha o segmento, a gente tem que entender quem é o público. Porque tem gente que acredita que eu vou falar para o meu público é high ticket. Então, eu vou vestir um terno bonito, vou colocar ali um lugar muito bonito, muito chique no meu consultório, no meu escritório de advocacia, porque só vai me contratar quem paga tantos K por mês. Dá uma olhada quem está te contratando. Realmente é esse público que está te contratando? Ou você vende para um público CB, que faz uma forcinha, quer contratar um profissional melhor, que se esforça, junta um dinheiro. Talvez o seu público seja uma A. E aí, se você se posiciona muito high ticket, você afasta quem realmente, de fato, vai pagar pelo seu serviço. Então, entender quem é o seu público é o segundo passo. Muito, muito importante. E aí, quando você entende quem é o seu público, você entende qual é a linguagem dele. Aí que entra a linguagem, a narrativa. Posicionamento não é só se colocar no lugar. Posicionamento é o alinhamento da personalidade, que a gente vê ali a personalidade arquétipa. Isso é uma coisa. O arquétipo. Eu escolhi. Não, você não escolhe o arquétipo. Você é um arquétipo que você vai trabalhar. Ninguém escolhe lá uma figurinha. Não. Então, aquela personalidade arquétipa, ela tem para gerar um posicionamento, ela tem uma narrativa específica e as energias desse arquétipo. E é isso que a gente vai trabalhar em todas essas mentorias. Como que a gente conta as histórias dessa pessoa que é você, como que você se conecta com aquela pessoa que é realmente o seu público e com quais linguagens, com quais energias que a gente vai te conectar com essa pessoa, falando de uma forma que não seja muito técnica, uma forma que você consiga agregar valor, consiga mostrar o seu trabalho, consiga mostrar a jornada de transformação. Olha, eu sou advogado em mais de 2.000 processos. Tá? Mostra o que você fez nesses 2.000 processos. Não adianta falar que eu transformei mais de 3.000 alunos. Como? Mostra o que você faz. Então, isso é muito importante. Então, são essas dicas de se encontrar, a sua personalidade, saber para quem você vai falar com a pessoa certa e usar a linguagem e o posicionamento correto. E que relação que você vê isso até com a pessoa que tá lá, né? Eu vou levar de novo pro casamento agora, cara. Pegou essas dicas aqui, eu tenho certeza que aplica. Eu fiquei pensando assim, né? Eu já fiz uma vez uma consultoria, né, sobre esse tipo de posicionamento. E eu fiquei pensando, cara, será que eu me posicionei certo, né? Eu acredito que sim, mas você aprofundando aqui, eu falei, às vezes tem que ser um pouco mais claro, né, transparente do que vai trazer, né? Aí falando de clareza e transparência, vamos levar agora pro empreendedorismo em casal, que o Jader trouxe isso antes de você trazer as dicas aqui. Falou, cara, como que você hoje vê essa questão também do posicionamento do casamento? Por exemplo, o Jader não tá no negócio. Ele não está no negócio operando, né? Ele é um sócio investidor, né? Ele influencia hoje o jeito que ele se posiciona na cidade dentro da Brand-Led, por exemplo? Você acha que o impacto dele social, né? Você pega um sócio investidor. Eu tô vendo, vou fazer uma simulação aqui só para você entender o que eu quero trazer. Eu tô vendo alguns players de mercado que tem sócios, né? Um tá falando de PT, outro, não sei se vai ter que colocar aqui algum tipo de trava, né, para não ficar aparecendo. Tem umas 20 pessoas aqui só falando assim, não fala de política, né, de política. Mas um fala de direita, outro fala de esquerda, outro fala de um país, outro fala de outro. E o outro sócio tem um posicionamento, Paty. O outro sócio ele é o cara mais neutro. Talvez ele fez a mentoria com você, né? Talvez o cara decidiu o que vai falar. Isso influencia nos negócios hoje, para você, como posicionamento? Isso influencia até dentro do próprio casamento, né? Se o sócio está empreendendo em casal. Como que você vê isso? Eu não vou dar nome aqui para respeitar, né, o posicionamento de cada um, mas vocês devem estar acompanhando na internet aí também, né? Pessoas falando sobre, um exemplo, não trabalhar home office, que não contrata esquerdista, que não, sabe, é um posicionamento um pouco agressivo até. Então, já nessa dica, porque isso para mim é muito valioso. E eu e o pessoal, o Thiago, a gente falou muito disso, cara. O que um faz, será que influencia no negócio? Qual que é a sua opinião quanto a isso, Fábio? A minha opinião é que influencia muito.
nós somos observados dentro e fora das redes sociais o tempo todo. O tempo todo. Então, as pessoas, como nós nos posicionamos on e offline, influencia na confiabilidade que a gente tem. Se você é uma pessoa que usa esse estigma, eu vou me posicionar assim na rede social, porque eu quero falar de vendas, eu sei de quem você está falando, quero falar de vendas. Eu também. Mas quando você escolhe de fato passar o bastão e não se comunicar com 50% da população. 50% da população poderia estar comprando dele. Ele decidiu, a estratégia dele, fazer isso. Quando você está alinhado corporativamente, uma empresa com mais sócios, com outros funcionários, e você escolhe a imparcialidade política, você escolhe um posicionamento mais neutro, que é correto. E as pessoas admiram a nossa postura dentro e fora das redes sociais. Eu trago até um exemplo, há um mês atrás, na Câmara dos Vereadores, lá de Araraquara, que eu tive que pleitear a questão legislativa da alteração da regulamentação do LED, ao final da minha fala, exatamente por eu não levantar nenhuma das duas bandeiras, de direita ou de esquerda, eu fui aplaudida de pé na Câmara dos Vereadores, que não é uma coisa que acontece, e elogiado pelo presidente da casa pela minha postura, pela questão da postura. Então, reflete o tempo todo. Onde o pessoal quer intriga o tempo todo, e muitas vezes eles pedem o quê? Posicionamento. E aí, para denegrir aquela imagem, ele usa a postura neutra em cima do muro, mas eu acho que está muito mais para respeito. Eu acho que você pode subir o nível e deixar claro quais são os seus princípios sem a necessidade de agredir. Eu acho que dá para subir o nível. E aí está muito mais... mas você é em cima do muro? Não, sou uma pessoa que respeita os posicionamentos. Mas a gente sabe que viraliza, né? A gente vive numa sociedade que esses opostos são estratégias muito bem conhecidas que são usadas para viralizar e para vender também. Até como aprendiz eu tô falando isso, desculpa, viu, Paty, que assim, eu analisando, eu falei, cara, aí pensando principalmente em empreender em casal, né? Isso pode acabar, às vezes, com um casamento, dependendo do que vai falar. O quanto vale a pena isso? Ou a estratégia, né? Isso é estratégia? Você se posiciona de uma forma dessa... Quais as brigas que você está disposto? O quanto isso não vai impactar lá na clínica da sua esposa? Quanto dessas pessoas, porque 50% ou mais da população é de direita ou de esquerda. Quando você decide falar só para quem é de direita, não tem problema as pessoas saberem que você é de direita. As pessoas olham ao meu perfil e elas têm uma noção de qual é o meu posicionamento político, por conta das questões que eu levanto, dos meus valores, dos meus princípios, que não precisam ser escancarados, abertamente, expostos ali na rede social. O que eu oriento os meus mentorados, por exemplo? Assuntos polêmicos, a gente só se posiciona quando faz parte da sua linha de atuação. Por exemplo, eu tenho vários médicos prescritores de canabinoides, que ainda é um assunto polêmico na questão da área médica, mas eles precisam se posicionar, porque é a linha de atuação deles, eles são prescritores de canabinoide, então eles precisam se posicionar a favor da prescrição. Então, isso é a linha deles. Agora, se posicionar a respeito de outras coisas desnecessárias, que não vai trazer nem agregar, acho. Eu perguntei isso porque esse objetivo, né, que você tem esse tipo de mentoria, tudo, eu acredito que ele tem que ter muita responsabilidade também, né? Dependendo do que a pessoa vai absorver, por exemplo, se eu vender esse tipo de produto e você comprar e eu não entender muito a fundo o que você está falando e eu aplicar, pode acabar até com o que você falou. Eu posso afetar a Fernanda, isso vai afetar o meu casamento, consequentemente, nossos filhos. E, de novo, pelo que você está me explicando, se for uma decisão minha me posicionar assim, é uma estratégia, então. Tem que ser bem pensada como uma estratégia e o que ela pode gerar de impacto. Você consegue fazer isso? Você consegue avaliar rápido aqui? Você consegue fazer meu... Não, né, Paty? Ela vai fazer assim, o Pix é esse, faz isso, né? Faz. Mas... Teste mesmo, demora uns 15, 20 minutos, a gente aplicar um testezinho. Então, olha só, então você que tá querendo, e de verdade, isso daqui mudou minha vida, porque eu sempre fui muito de bastidores, né, meio ali fora da comunicação, sempre ajudei as pessoas a crescerem, né, e isso fez muito bem. Me ajudou demais. Sim, mas eu não me posicionava, né, e de um ano e meio pra cá eu entendi, eu falei, cara, é importante me posicionar, respeitando todas as pessoas e me posicionando também. Eu até entro em polêmica de vez em quando, viu, Paty, mas eu não parei pra analisar. E de novo, o Percival, que é meu sócio,
mais cartesiano ali, mais analítico, como que é o perfil dele? O sábio, né? O Percival sábio. Ele falou, cara, a gente tem que se posicionar assim, a gente tem que caçar briga sim, mas até aqui. Depois daqui a gente tem nada a ver com isso, eu não vou entrar nessa. As brigas também. Escolher as brigas, escolher. E se tiver que entrar um dia na briga que hoje não faz sentido, também vamos, mas a gente tem que estar o quê? Alinhado. Então a palavra é alinhamento, né? De sociedade, porque eu sou casado com se eu casei com o Percival e com o Thiago, consequentemente minha esposa casou com eles também, né? A gente tem essa responsabilidade. E eu acredito que esse papo agregou muito para as pessoas que estão ouvindo, porque eu já tive amigo meu que falou, cara, eu vou largar da minha esposa para empreender, porque ela não me apoia. Outros falaram, cara, eu não tô nem preocupado com meu marido, que eu vou mesmo, e ele tá naquela zona dele. E outro falando, cara, será que vai dar certo? Então eu acho que isso dá clareza que sim, dá para você ser um grande executivo e empresário, não operando o negócio, e você ser uma grande executiva também, como advogada, né, formada, e abrir seus outros projetos, empreender em segmentos que você nem imaginava que atuaria, talvez, né? E o princípio de tudo, que aqui é a funil de vendas, né? Ficou claro que todos vocês têm que vender a todo momento, né, Paty? Vender para o casamento, vender para os filhos e para os clientes. Óbvio que a empresa que não vende, ela vai ter um problema muito grande, né? E para a gente encerrar aqui, Paty, nesses minutinhos finais, e Jader, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, né? Hoje, estão preparados aí? Então, sei, depende. Tá? Será? Posso colocar aquela... É polêmica, né? Pode falar as palavras polêmicas aqui, né? Vamos lá. Mas é o seguinte, hoje, qual que é o maior aprendizado que vocês gostariam de deixar para as pessoas? Não é nada polêmico não, Jader, fica tranquilo, tá? Mas assim, imagina que você estivesse lá naquela cadeira, lá no Mato Grosso, sentado assistindo o seu podcast de hoje, assim, o que você gostaria de ensinar para o Jader e para a Patrícia, né? Para falar de empreendedorismo, de vendas, de negócio, de família. Primeiras mulheres? Para mim, o maior aprendizado é nunca deixar de investir em si próprio. Porque os CNPJs mudam, as cadeiras que a gente senta mudam, os projetos podem mudar, mas investir em si próprio, nunca você vai se arrepender. Eu lembro sempre da minha avó, que ela falava desde que eu era criança, não, minha filha, estudar sempre cabe, nunca vai se arrepender de estudar, você nunca vai se arrepender de alguma coisa que você estudou, você usa isso para alguma coisa. Então, se capacitar, da área de vendas, fazer um treinamento como o da Funil que a gente fez, que é fantástico, que foi determinante para a nossa virada de chave desse ano, investir em si próprio, investir nas suas soft skills, é determinante para você continuar crescendo. E nesse mundo, se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. A gente precisa crescer. Bom, a Patrícia lá do Mato Grosso está ouvindo isso, né? E você, Jader? Eu me arrisco a duplicar isso. Colocar isso em casal. Eu não tenho dúvida de que talvez a coisa mais poderosa... Resumindo, você quer sofrer muito? Vai sozinho. Talvez você chegue lá. Mas você quer fazer algo fantástico, assim, para superar as expectativas, fazer 1 mais 1 virar 2, muito mais que 2 virar 3, 4. Prospera em casal. Não tem nada mais poderoso que isso. Não subestima isso, não. Eu acho que esse talvez seria o grande legado, né? Distribua as funções, aí volta no que a gente conversou. Entenda os perfis, trace ali as coisas juntos, o plano junto do casal, né? Acho que é a coisa mais importante. O casal é algo mais poderoso que você pode ter. Trace planos juntos. E tenha os seus hobbies individuais. Não deixa de ter, não deixa de pescar. Muito bom. Cara, isso aqui vai dar um super corte, né, do Jader e o seu também, né, Paty? Mas esse processo que você trouxe agora, cara, é o que mudou minha vida. E eu tenho certeza que aquele Jader de lá tá muito orgulhoso desse cara que tá aí, e aquela Patrícia também. E a gente da Funil tá muito feliz de ter entrevistado vocês. É a primeira vez que a gente faz um podcast não falando 100% de vendas, mas que no fundo só falamos de venda, porque casamento não é fácil, empreender não é fácil, mas cara, se a gente estiver vendendo todo dia as ideias e comprando, entendendo, abrindo, fazendo concessão, a gente vai chegar muito longe em todos os empreendimentos, né? Então, obrigado, Paty, de novo, pela parceria. Obrigado, Jader. Vou tocar a corneta aqui novamente. Vocês estão preparados para ouvir isso, né? E a gente finaliza aqui nosso podcast. Até o próximo, você que está aí do outro lado. E
O arroba deles vão estar aqui nos comentários também. Siga a Patrícia, siga o Jader pelo Instagram da Patrícia também. E você que quer saber sobre posicionamento com essa mulher, tenho certeza que você vai aprender bastante, viu? Um abraço! Valeu!